senhoras e senhores, em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso. Parabéns pela realização da cúpula. É uma honra para mim falar nesta sessão, que representa uma oportunidade favorável. E mesmo se estar pessoalmente em Kazan, a Etiópia está pronta para se envolver de forma construtiva. Nos próximos tempos, a organização lidará com os desafios mundiais. A África do Sul deseja o funcionamento suave. A nação dos Emirados se orgulha de ter realizado. Saúdo todos os demais presidentes da República aqui presentes. Você vai ver agora todas as falas da 16ª cúpula do BRICS, com esse nível de qualidade aqui que você acabou de ver, com o timbre da voz de cada orador semelhante à sua voz original. Você vai ver agora completo e na íntegra. Antes, deixe só a sua retribuição aqui, que é seguindo no Instagram. E nesse vídeo aqui você engaja. Comentáriozão, deixa o like nesse vídeo. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, porque você vai receber conteúdo cada vez mais frequentes e melhores, mais bem dublados do que esse. E assim você vai ficar sempre bem atualizado de uma forma prazerosa. E não esqueça também que é de muita importância você pegar esse vídeo aqui e compartilhar com alguém. Falar assim, cara, olha só que surreal aqui. A 16ª cúpula do BRICS, toda dublada 100% em português, com o timbre da voz idêntica à voz original. Vê aí, na moral. E aí você joga esse vídeo lá no Facebook, no Instagram e compartilha aí. Agora, vamos pro vídeo e um abraço. estimados colegas, chefes de Estado, senhoras e senhores, queridos amigos, nós continuamos a reunião ampliada. E ainda, antes de prosseguirmos, vamos aprovar o cronograma. Todos sabem? Todos sabem. Gostaria de saber se há comentários, sugestões ou emendas. Nenhuma? Então, assumimos que a ordem está aceita. Obrigado. Se me permitem, vou iniciar nossa discussão. Prosseguirei na nossa atividade. Vamos abordar questões atuais da atividade do BRICS, especialmente nas áreas econômica e humanitária. Além disso, precisamos dos relatórios dos líderes das nossas estruturas. A presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, e o presidente do Conselho, Katirin, o presidente do Mecanismo Interbancário, Shuvalov, e a presidente da Aliança Feminina, Nesterova. O comércio mundial e a economia global. Confirmamos isso em um grupo pequeno e estão passando por mudanças significativas. O positivo é que a atividade empresarial está se deslocando para os mercados em desenvolvimento. Uma nova estrutura multipolar está surgindo, que gera uma nova onda de crescimento, especialmente nos países do Sul e do Leste, e, claro, os Estados. Entretanto, há um grande potencial de crise, e não é só pela tensão geopolítica crescente, mas pelo fato que o crescimento crônico da dívida persiste nos países desenvolvidos e a prática de sanções unilaterais se amplia, protecionismo e concorrência desleal. E como resultado, o comércio internacional se fragmenta e o mercado de investimentos diretos estrangeiros nos países em desenvolvimento. Os preços das commodities estão em alta volatilidade. Com o aumento da inflação, os rendimentos dos cidadãos e os lucros das empresas caem em muitos países. A implementação das tarefas da Agenda da ONU para o Desenvolvimento Sustentável está sendo prejudicada devido às condições da economia mundial. As nações menos desenvolvidas, não principalmente devido à inflação de alimentos e energia. Quanto às economias dos países BRICS, elas mostram uma resiliência geral, graças à política macroeconômica e financeira responsável de nossos governos. E na maioria dos países da União, espera-se um desenvolvimento acelerado no médio prazo. Logo,
O crescimento médio das economias BRICS em 2024 e 2025 será, conforme estimativas, de 3,8%, com o crescimento do PIB mundial também estimado em 3,3%. A participação dos países BRICS em paridade de poder de compra em 2024 será de 36,7%, que excede com segurança a participação dos países do grupo familiar. Essa parte representará 30%, que foi o resultado de 2023, mas em 2024 será um pouco mais alta. A tendência de preservar as posições do BRICS na economia global, ao que parece, vai se intensificar, por causa de fatores objetivos, como o aumento populacional, acúmulo de capital, urbanização e aumento da produtividade do trabalho, acompanhados de inovações tecnológicas. E para realizar ao máximo o potencial de nossas economias em crescimento, tirar proveito de todas as vantagens da nova onda de crescimento econômico global, nossos países precisam fortalecer a cooperação em áreas como tecnologia, educação e uso eficiente de recursos, comércio e logística, finanças e seguros, além de aumentar significativamente os investimentos. Neste sentido, propomos criar uma nova plataforma de investimento BRICS, que se tornaria uma poderosa ferramenta de apoio às nossas economias nacionais e garantir recursos financeiros para o Sul global e o Leste. Saliento que, neste ano, conseguimos alinhar várias iniciativas para resolver problemas críticos. Estamos falando especialmente de aumentar a resiliência das cadeias de suprimento e do valor agregado e de combater o protecionismo. Estamos promovendo o comércio eletrônico e contatos em zonas econômicas especiais. Pensamos que a formulação de uma posição comum sobre a criação de regras de jogo mais justas na economia global e a reforma do sistema financeiro internacional facilitará a criação de um mecanismo especial de consulta entre os países BRICS sobre a Organização Mundial do Comércio. Devemos continuar a avançar, juntos, em abordagens equilibradas sobre a transição da economia global para modelos de baixo carbono e devemos resistir a tentativas de usar a agenda climática para eliminar concorrentes do mercado. Isso é relevante para os mercados em desenvolvimento. O grupo de contato do BRICS está trabalhando intensamente em questões climáticas e de desenvolvimento sustentável. Consideramos promissoras as iniciativas de parceria do BRICS em mercados de carbono e na plataforma de pesquisa climática. Os Estados da União estão aumentando a cooperação sobre a expansão do comércio eletrônico sem barreiras. O crescimento dinâmico das vendas online também leva ao aumento de disputas comerciais que exigem resolução rápida e justa. A presidência russa propôs estabelecer uma colaboração mútua, informações sobre práticas de lançamento de serviços online para resolver conflitos no comércio eletrônico, para criar, no futuro, procedimentos conjuntos de resolução de disputas antes do processo. Lembro ainda das nossas iniciativas para o Centro de Arbitragem de Investimentos BRICS e a Convenção sobre Resolução de Disputas de Investimentos, conflitos, que aumentará a proteção dos investimentos mútuos. Atualmente, há mais de 2.500 zonas econômicas especiais no espaço BRICS. Acreditamos que é essencial criar laços diretos entre as equipes de gestão dessas áreas com regimes preferenciais, para que possam trocar experiências sobre a criação de hubs logísticos e a localização da produção industrial, assegurando condições competitivas globais favoráveis aos investidores. Os países do BRICS estão entre os maiores produtores de grãos, leguminosas e oleaginosas do mundo. Nesse contexto, foi sugerido abrir a Bolsa de Grãos do BRICS, que terá um papel importante na criação de indicadores de preços que sejam justos e previsíveis para produtos e insumos, considerando sua importância na segurança alimentar.
A implementação dessa iniciativa ajudará a proteger os mercados nacionais de intervenções externas negativas, especulações e tentativas de gerar um déficit artificial de alimentos. Com o tempo, poderia-se considerar a transformação da bolsa de grãos em uma bolsa de produtos. Não se pode negar o papel dos países BRICS na segurança energética do mundo. A União inclui tanto os principais produtores quanto os consumidores de recursos energéticos. A plataforma BRICS traz um bom retorno. Pesquisas de energia. A Rússia também defende a ampliação da cooperação em recursos naturais. Em julho, a primeira reunião da plataforma geológica do BRICS aconteceu em Moscou. Isso permitiu intensificar a troca de experiências em exploração e extração de recursos. Consideramos importante criar uma plataforma BRICS específica para metais preciosos e diamantes. Esse mercado é fortemente regulado por várias barreiras comerciais, contornando o esquema universal de certificação do processo Kimberley. O Centro Internacional de Direito Antitrust do BRICS teve bom desempenho. Achamos importante avançar nessa área, incluindo uma plataforma intergovernamental para concorrência justa. Saliento o sucesso da reunião de líderes e especialistas fiscais, Stand BRICS, realizada em setembro em Moscou. Os colegas sugeriram ideias valiosas para criar o site de cooperação tributária do BRICS e uma plataforma digital para soluções fiscais. A Rússia sugeriu estabelecer um secretário fiscal rotativo permanente do BRICS. Um aspecto importante é a melhoria da interconexão de transportes entre nossas nações. Isso cria mais oportunidades para o crescimento e diversificação do comércio entre nós. Este ano começou um diálogo no BRICS sobre isso. Criaram-se subgrupos sobre transporte e logística no Conselho Empresarial. Projetos como a plataforma logística do BRICS estão sendo discutidos. Discutem-se temas como o mapeamento das rotas de transporte e a criação de uma plataforma de comunicação eletrônica. Fundo de resseguro em discussão. Um progresso notável foi alcançado na cooperação do BRICS na área da saúde, facilitado pela reunião de ministros em outubro. Ela traçou um caminho de longo prazo para a saúde. Foi formada uma equipe de medicina nuclear que se dedicará ao desenvolvimento da cooperação na produção de medicamentos radiológicos inovadores e diagnósticos. O Fórum do BRICS sobre medicina nuclear em São Petersburgo foi útil. Foi lançado um sistema abrangente de alerta precoce para riscos de surtos de doenças infecciosas. A Rússia lançou a ideia de uma rede de pesquisa do BRICS em saúde pública, que tem como objetivo fortalecer os sistemas de saúde nacionais através da troca de boas práticas. É importante continuar a fortalecer o potencial das ações do BRICS, Centro de Vacinas e redes de pesquisa sobre tuberculose. Quero ressaltar o lançamento do primeiro número da revista médica BRICS. Médicos, cientistas e estudantes podem agora publicar suas ideias inovadoras. A cooperação na ciência e tecnologia entre os membros do BRICS é fundamental para reduzir a lacuna digital em escala global, para o progresso da inteligência artificial e novas tecnologias. Quero destacar a proposta da Rússia para formar uma aliança BRICS em inteligência artificial. O objetivo é estabelecer regulação na área de inteligência artificial para prevenir sua utilização de forma ilegal. Na Rússia, as empresas adotaram um código de ética que nossos parceiros do BRICS e outros países podem seguir. Saudamos os acordos sobre abordagens unificadas para criar um sistema de bases de dados científicas, sobre a ampliação das interações e o número de participantes da universidade em rede. Foi mencionado a decisão de criar o Dia do Geógrafo dos BRICS, que será celebrado anualmente em 18 de agosto. Para essa data, uma expedição científica já foi planejada na reserva de Krasnoyarsk, na Rússia.
No ano da presidência russa, fizemos um grande esforço para desenvolver contatos na área cultural e humanitária. O Festival de Cinema e o Festival Cultural dos BRICS foram um sucesso, criando a Aliança de Dança e a Associação de Cinema. A realização de grandes jogos esportivos dos BRICS foi bem sucedida. Neste ano, em Kazan, aconteceram os 5º Jogos, com 27 tipos de esportes. Foi a primeira vez em formato aberto. Atletas de mais de 80 países participaram das competições, não apenas do Estado da União. Esses jogos mostraram que a Rússia possui uma infraestrutura moderna e potencial humano para grandes eventos esportivos. Para o desenvolvimento futuro dos Jogos BRICS, propomos criar um programa intergovernamental e um órgão de coordenação. Esse órgão gerenciaria projetos de cultura física e esportes. Neste ano, o diálogo interparlamentar dentro da União se intensificou significativamente. Foi criado um novo formato de reuniões para presidentes de comitês de relações internacionais dos órgãos legislativos. Grandes oportunidades surgem na colaboração entre regiões, cidades e municípios, em meio aos fóruns temáticos. Nas reuniões em Moscovo, Nizhny Novgorod e Kazan, debatemos as perspectivas de colaboração em desenvolvimento sustentável dos municípios, sobre a administração eficiente da infraestrutura urbana e a acessibilidade dos serviços nas cidades. Agradeço a atenção de todos e convido os colegas a comentarem os pontos discutidos. Resultados do trabalho nas áreas econômica e humanitária. E agora convido o presidente da República Popular da China a falar. Por favor. Respeitado Putin, companheiros, parabéns pela realização da cúpula. Agradeço ao presidente Putin e ao anfitrião da Rússia pela recepção e arranjos. Confio que, com o esforço de todos, esta cúpula definirá o caminho para os BRICS, para o futuro, para a colaboração do Sul global, começando uma nova fase. Agora o mundo vive uma nova fase. Período de mudanças, com decisões críticas. Se deixarmos o mundo em agitação, é preciso promover o retorno ao desenvolvimento pacífico. Me vem à mente a obra do autor russo Chernyshevsky, e agora, a forte vontade e a paixão de luta do protagonista do livro. Precisamos disso agora. Força mental. Com as dificuldades do tempo, devemos nos esforçar ainda mais, com uma determinação forte, com coragem de inovar, com estratégias flexíveis. Unidos faremos história, um novo capítulo de progresso. Devemos criar um BRICS voltado para a paz. Proteger a segurança é nosso papel. A humanidade forma um corpo de segurança inseparável. Só com a cooperação conjunta podemos avançar. Segurança sustentável. Precisamos de um caminho. Caminho seguro. Crise ainda persiste. China e Brasil, com países do Hemisfério Sul, formaram um grupo de amigos pela paz na Ucrânia, com o objetivo de unir vozes pela paz. Devemos seguir. Guerra não deve se alastrar. Conflitos não devem crescer. 3 princípios. Não provocar conflitos. Acelerar a redução das tensões.
A crise humanitária em Gaza se agrava cada vez mais. O Líbano está em guerra novamente. Conflitos entre os envolvidos. Os conflitos aumentam. Precisamos de um cessar-fogo já, parar a matança. Por uma solução justa. Devemos nos empenhar continuamente para alcançar uma solução duradoura para a questão palestina, enquanto trabalhamos para construir um BRICS inovador, promovendo novas ideias e cooperação. Ser pioneiros em desenvolvimento. Revolução tecnológica avança rapidamente. Acompanhar os tempos. Desenvolver novas forças produtivas. China, nova entidade. China, Centro de Desenvolvimento e Cooperação de Inteligência Artificial dos países BRICS, deseja aprofundar a cooperação inovadora com todas as partes, liberando o potencial da inteligência artificial. A China apoia a criação de um novo Centro Internacional de Pesquisa de Recursos em Águas Profundas dos países BRICS, uma Zona Econômica Especial dos BRICS e um Centro de Cooperação BRICS-China. Além disso, apoia a criação de um Centro de Capacidades Industriais dos BRICS na China e uma rede de cooperação para o ecossistema digital dos BRICS. Todas as partes são convidadas a participar ativamente, promovendo e elevando a cooperação entre os BRICS. Construir, verde e ouro, fazer parte do desenvolvimento sustentável. O verde é a cor deste tempo. Os países do BRICS precisam se unir na corrente da transição verde e de baixo carbono. Carros da China. Baterias, produtos de qualidade e capacidade produtiva. Apoio essencial ao desenvolvimento verde. A China deseja usar suas vantagens. Desenvolver a indústria verde com os BRICS. Energia. Cooperação em recursos minerais verdes. Promover o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia produtiva verde, ampliando a cooperação e aumentando o conteúdo verde. Desenvolver valor. Devemos construir um BRICS com justiça. Ser líder na reforma da governança global. A dinâmica do poder internacional está mudando. A reforma da governança global está atrasada. Precisamos de multilateralismo real. Consulta e construção em conjunto. Governança global compartilhada. Com justiça e equidade. Com abertura e inclusão. Ideias para a reforma global. Fortalecer a representação do Sul global e a voz. No contexto atual, a reforma do sistema financeiro internacional é urgente. A nova China deve liderar. Ter uma cooperação econômica mais forte. Promover uma base financeira. Conexões. Altos padrões. Proteção financeira. Banco de desenvolvimento forte. Sistema financeiro mais forte. Mostrar as transformações na economia mundial. Precisamos criar um BRICS humanista. Promover a civilização e a harmonia. Os BRICS reúnem uma história profunda e cultura brilhante. Promover com entusiasmo várias civilizações. Viver em harmonia. Fortalecer a troca de experiências na governança
descobrir a educação, esportes, cooperação em várias áreas, fazer culturas diferentes se destacarem, iluminar a trajetória dos BRICS. Ano passado, iniciei a cooperação em educação digital. É gratificante ver essa estrutura. Funciona. A China vai desenvolver um programa de educação digital para os BRICS. 5 anos, nos países BRICS. Abrir 10 centros no exterior, para 1.000 gestores educacionais e alunos. Dar chances de treinamento. Apoiar o aprofundamento do intercâmbio cultural dos BRICS. Pessoal, a China quer colaborar com os BRICS para um desenvolvimento de alta qualidade. Trabalhar juntos para construir uma comunidade de destino comum. Grato a todos. Agradeço muito, respeitável senhor presidente. Sobre a China é crucial para a nossa união e não apenas para nós individualmente. Por isso tenho certeza de que todos ouviram atentamente o seu discurso. Por favor, a palavra ao presidente da República Árabe do Egito, senhor Assisi. Em nome de Deus, excelentíssimo presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, nobres majestades e excelências, chefes de estados e governos, os presentes. É uma honra para mim falar nesta sessão, que representa uma oportunidade favorável para trocar opiniões e consultar-se em um ambiente de sinceridade para fortalecer a compreensão mútua das questões sobre as questões internacionais e regionais atuais. Gostaria também de elogiar o relatório apresentado pela presidente do novo Banco de Desenvolvimento e pelo Conselho de Trabalho dos BRICS e pela Aliança de Mulheres Trabalhadoras e pela cooperação bancária e reafirmar nosso total apoio ao trabalho. Damas e senhores, o Egito acredita firmemente na promoção do sistema internacional multilateral e no seu coração as Nações Unidas e suas agências, visto que é o pilar da preservação sobre os benefícios da paz e do desenvolvimento e a sólida garantia para preservar a segurança e a paz mundial. No entanto, as crises sucessivas que abalaram o mundo durante os últimos anos, ficou claro, sem dúvida, a ineficácia do sistema internacional em ser justo, em lidar com os conflitos ao redor do mundo, além da polarização e seletividade que o sistema internacional passou a ter. Aos presentes, as mudanças internacionais mostraram que a deficiência do sistema internacional atual não se limita apenas às questões políticas e de segurança, mas abrange temas econômicos e de desenvolvimento, onde os países em desenvolvimento sofrem. O problema das dívidas e a escassez de financiamento para o desenvolvimento sustentável e o aumento dos custos de financiamento e empréstimos. Nesse sentido, o Egito se torna uma prioridade para adotar ações efetivas que assegurem a participação do mundo, financiamento acessível para o desenvolvimento em países em desenvolvimento com novas abordagens, financiamento eficaz e gestão sustentável das dívidas dos países em desenvolvimento. Prezados, agradeço a presença de todos e gostaria de destacar a realização, em junho passado, do primeiro encontro internacional do novo Banco de Desenvolvimento no Egito. O objetivo foi apresentar as operações do banco e o apoio que oferece aos setores público e privado, além de discutir as perspectivas de cooperação futura entre os países membros. E nisso, acreditamos no papel importante que o novo Banco de Desenvolvimento desempenha ao fornecer financiamento acessível para apoiar a implementação dos projetos de desenvolvimento nos países em desenvolvimento, focando em transporte, energia limpa e infraestrutura. A expansão do Grupo BRICS no início deste ano reflete a intenção dos países de fortalecer a cooperação multilateral e dar destaque à voz e aos interesses das nações em desenvolvimento em diferentes fóruns internacionais e regionais. E com isso, confirma seu apoio ao fortalecimento da consulta e da coordenação entre as nações do Grupo BRICS
e intensificar a cooperação para enfrentar os desafios internacionais comuns, especialmente as mudanças climáticas, e o acesso a financiamentos acessíveis, segurança alimentar, aumento da pobreza e da fome e a redução da lacuna digital e de conhecimento. O Egito também enfatiza a importância de impulsionar a cooperação em áreas de mercados financeiros com moedas locais e investimentos em vantagens comparativas para os países do grupo, visando desenvolver projetos econômicos, de investimento e de desenvolvimento conjunto, especialmente na agricultura e nas indústrias, transformação digital, novas energias e energias sustentáveis, além de apoiar o papel crucial do Conselho de Negócios do BRICS e da Aliança das Mulheres Trabalhadoras, no sentido de intensificar a cooperação entre o setor privado e os empresários dos países membros como parceiros principais, para o desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, antes de concluir minhas palavras, gostaria de reafirmar o compromisso do Egito com os princípios e eixos de atuação do BRICS e seu empenho em fortalecer a cooperação entre, contribuindo para fortalecer seu papel em garantir segurança e estabilidade, aumentar o crescimento econômico global e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Obrigado a todos, que a paz e a misericórdia de Deus estejam com vocês. Agradeço muito, senhor presidente, especialmente por falarmos sobre a situação na região. Obrigado pela explicação. Agradeço. Agora temos o presidente do Brasil conosco e eu, com prazer, passo a palavra a ele. A palavra agora é do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo presidente Vladimir Putin, eu quero lhe dar os parabéns por essa exitosa reunião dos BRICS que está sendo realizada nesses dias. E mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação em me dirigir aos companheiros dos BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos, e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Na COP30 em Belém, vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheids no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais não excludentes, em que a voz dos governos prepondere sobre interesses privados. Os BRICS foi responsável por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram um mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto,
os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. A atuação do Conselho Empresarial contribuiu para ampliar o comércio entre nós. As exportações brasileiras para os países dos BRICS cresceram 12 vezes entre 2003 e 2023. Os BRICS é hoje a origem de quase um terço das importações do Brasil. A Aliança Empresarial de Mulheres está criando rede para fomentar o empoderamento econômico feminino e combater as desigualdades de gêneros que persistem. Por meio do mecanismo de cooperação interbancária, nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linhas de crédito em moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. O novo Banco de Desenvolvimento, o NB, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer nossas economias e promover uma transição justa e soberana. Sob a liderança da companheira Dilma Rousseff, o NB conta atualmente com uma carteira de quase 100 projetos e com financiamento da ordem de 33 bilhões de dólares. Ele foi pensado para ser bem-sucedido, onde as instituições de Bretton Woods continuam falhando. Em vez de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NB financia projetos alinhados às prioridades nacionais. Em vez de aprofundar disparidades, sua governança se assenta na igualdade do voto. Agora, é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Companheiros, espero vê-los na próxima cúpula para construir mais um capítulo da nossa história comum. Muito obrigado, presidente Putin, e muito obrigado aos companheiros que estão em casa. Senhor presidente, o Brasil realmente assume a presidência do BRICS e faremos tudo o que pudermos para apoiá-lo e assegurar que essa transferência seja eficiente, certo de que a liderança do BRICS vai para mãos confiáveis. Valeu. Agora, passo a palavra ao primeiro-ministro etíope. Por favor. Excelência Putin, esta reunião traz esperança na busca eficaz do multilateralismo para enfrentar os desafios globais urgentes que enfrentamos hoje. Como o mais novo membro da família BRICS, a Etiópia está pronta para se envolver de forma construtiva em promover um multilateralismo que ajude países desenvolvidos e em desenvolvimento, fundamentado na equidade. Nosso mundo está evoluindo rapidamente com uma multiplicidade de crises que exigem sabedoria e uma abordagem sábia. Excelências,
É vital reconhecer que o crescimento nos países em desenvolvimento é desafiado por sistemas financeiros injustos. Os desequilíbrios em nossa estrutura global estão impulsionando o aumento da desigualdade e a inflação, e desemprego, tornando esforços coletivos mais urgente. Os chamados para ação e financiamento climático continuam a ser ignorados, mesmo com a crise se aprofundando. No meio esses desafios, eu vejo uma grande oportunidade nos BRICS. Com sua voz coletiva, representando quase metade da população e mais de 1/3 do PIB global, os BRICS têm o potencial de ser uma força transformadora para uma ordem mundial mais equitativa. Excelências, comércio entre BRICS, o investimento e o turismo podem estimular o crescimento econômico que beneficia nossos Estados-membros e serve como um modelo para a cooperação e solidariedade em lidar com desafios globais. Devemos aproveitar nossas economias diversas e alto potencial de crescimento para alcançar ganhos econômicos tangíveis que elevem nosso povo. Fortalecer a cooperação no progresso da inteligência artificial é crucial. Eu apoio com firmeza a proposta feita tanto pelo presidente Putin quanto pelo presidente Xi sobre este assunto. Além, a análise rápida de pedidos de membros ao novo Banco de Desenvolvimento ajudará a melhorar o financiamento alternativo, especialmente para projetos de infraestrutura essenciais ao nosso desenvolvimento. Creio que o BRICS tem uma posição única para mobilizar apoio a um multilateralismo justo e representativo. Juntos, podemos promover reformas que tratem das preocupações das nações em desenvolvimento e assegurar que suas vozes sejam ouvidas globalmente. A Etiópia, em particular, deseja enfatizar que a reforma do Conselho de Segurança da ONU merece nossa atenção. Estamos confiantes de que as nações, nesta cúpula, priorizarão a representação da África no Conselho de Segurança da ONU, seguindo a posição comum africana. Não é apenas sobre representação, trata-se de justiça, equidade e garantir que todas as nações possam contribuir para a governança global. Presidente, Excelências, Etiópia representa a importância de nossa união, trazendo esperança e o potencial que os BRICS oferecem. Nosso país, atualmente a terceira maior economia da África subsaariana, conta com uma força de trabalho jovem e ativa, terras férteis e energia renovável. Esses recursos nos apresentam oportunidades únicas para investimento e comércio, e nossas reformas macroeconômicas em andamento desbloquearam novas avenidas para o crescimento. Nosso legado verde, que incentivou nossos cidadãos a plantar 40 bilhões de mudas em 6 anos, é uma demonstração do nosso compromisso com um crescimento econômico sustentável e adaptável ao clima. A Etiópia se dedica à segurança alimentar, tendo se tornado o maior produtor de trigo da África por meio de uma produtividade aprimorada. Nossos investimentos em cidades inteligentes e desenvolvimento do turismo destacam nossa riqueza cultural e histórica, atraindo visitantes de todo o mundo. Portanto, renovo meu apelo por uma forte cooperação econômica intra-BRICS em diversos setores, como manufatura, agricultura, energia, turismo e, principalmente, inteligência artificial. Para finalizar, garanto a vocês, Excelências, o compromisso inabalável da Etiópia em participar ativamente na realização de nossa visão compartilhada por um futuro melhor. Devemos assegurar que nossa parceria
não só aborde nossos desafios imediatos, mas também estabeleça as bases para um mundo multilateral mais justo e inclusivo. Agradeço a vocês. Agradeço imensamente, respeitável senhor primeiro-ministro, por chamar a atenção novamente para nossas prioridades. Agora, dou a palavra ao primeiro-ministro indiano, senhor Narendra Modi. Suas Altezas, excelentes, damas e cavalheiros, obrigado pelo evento do BRICS em Kazan. Parabéns, Putin, e parabenizo também os novos parceiros. Bem-vindos outra vez. Bem-vindo este novo BRICS. É de 40% da população mundial e quase 30% da economia mundial. É uma grande força. Nos últimos 20 anos, o BRICS alcançou muitas conquistas. Acredito que nos próximos tempos, a organização lidará com os desafios mundiais. E mais, ele se tornará um meio eficaz para superar. Amigos, e para a presidente do banco, a excelentíssima Dilma Rousseff, saudações. Nos últimos 10 anos, este banco se tornou uma importante opção para o desenvolvimento dos países do sul global. A abertura de centros regionais na Gift City da Índia, além da África e da Rússia, tem impulsionado as atividades deste banco e foram aprovados projetos de desenvolvimento no valor de bilhões de dólares. O NDB deve continuar operando com base no princípio da demanda direcionada, expandindo o banco enquanto buscamos a sustentabilidade financeira. Um crédito forte é bom, e garantir o acesso ao mercado é crucial. Prioridade é essencial. Amigos, o BRICS, em sua nova configuração, representa uma economia gigantesca, com um valor que supera os 30 trilhões de dólares. Isso demonstra o enorme potencial econômico e a relevância desse bloco no cenário global. No ano atual, no BRICS, houve um consenso em torno das reformas da OMC, facilitação do comércio na agricultura, cadeias de suprimento resilientes, e-commerce e zonas econômicas especiais. Ajudará nossa cooperação. Será melhor. Entre essas ações, precisamos de pequenas e médias empresas. Devemos focar nos interesses da indústria. Fico contente com o ano de 2021. Durante a presidência da Índia, o proposto Fórum de Startups do BRICS foi lançado este ano. A iniciativa da rede ferroviária da Índia também será importante. Melhorará a logística e a cadeia de suprimentos entre os países do BRICS. Este ano, o consenso alcançado entre os países BRICS, em colaboração com a Unido, para formar uma força de trabalho qualificada para a indústria 4.0, é extremamente importante. Esse esforço desempenha um papel crucial no fortalecimento da segurança sanitária de todos os países, preparando uma força de trabalho capacitada para enfrentar os desafios futuros. Isso nos está ajudando a compartilhar com os parceiros do BRICS a experiência bem-sucedida da Índia no setor digital, e será uma grande satisfação colaborar nessa área com todos. A colaboração entre os BRICS tem sido uma prioridade e a Índia saúda o consenso alcançado sob a presidência da Rússia
para a parceria do mercado de carbono aberto dos BRICS. Esse acordo é um avanço importante para práticas sustentáveis. Na Índia, estamos focando no crescimento verde, na infraestrutura resiliente ao clima e na transição ecológica. Iniciativas como o modelo Panchamrit reforçam nosso compromisso com um futuro sustentável e servem de exemplo para os BRICS. Foram escolhidos, ano passado, na Conferência 20. Iniciamos importantes iniciativas como o Green Credit. Convido os parceiros do BRICS a se unirem a essas iniciativas. Eu convido todos os países do BRICS a focarem no desenvolvimento de infraestrutura. Na Índia, estamos dando especial atenção à conectividade multimodal e, para acelerar esse processo, criamos o portal Gati Shakti. Esse portal tem ajudado na integração do planejamento e na implementação de projetos de infraestrutura, além de reduzir os custos logísticos. Será um prazer compartilhar nossa experiência com todos vocês. O fortalecimento da cooperação entre os países BRICS nesse campo é fundamental. Financeiro. Saudamos os esforços para aumentar a integração. Comércio em moedas locais e facilmente. Nossa colaboração econômica será aprimorada com pagamentos internacionais. O UPI, Sistema de Pagamentos Unificado da Índia, foi criado. É uma grande história de sucesso da Índia. Foi aceito em diversos países. Ano passado, junto com Sua Alteza Sheikh Mohammed, lançamos isso nos Emirados Árabes Unidos. Pode haver colaboração com outros países também. Compromisso da Índia para a colaboração é totalmente dedicada. Acreditamos firmemente em nossa diversidade e pluralidade, que é nossa força. É nossa força. E a confiança que temos na humanidade. Isso será fundamental para um futuro próspero e forte para a nossa próxima geração. Hoje é importante. Expresso minha gratidão a todos pelas discussões significativas e úteis. Como presidente do BRICS, desejo sinceras felicitações ao presidente Lula. Índia. A Índia dará total apoio à sua presidência do BRICS novamente, junto com o presidente Putin e todos. Obrigado, líderes. Agradeço imensamente, respeitável primeiro-ministro. Todos nós falamos sobre a necessidade de garantir um alto crescimento econômico e você está conseguindo isso. Estamos felizes com seus resultados. 7,5% de crescimento é um exemplo para muitos de nós e agradeço pela sua iniciativa. Presidente do Irã, sua vez. Em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso, excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da excelentíssima senhora Federação Russa, respeitados membros honrados dos países BRICS, senhores e senhoras, hoje você está realizando uma nova cúpula dos BRICS com um BRICS maior, que muitas esperanças de criar um mundo Adilaner mais seguro e próspero no mundo do pós-guerra ainda estão em ascensão. A oportunidade não se concretizou. E o domínio de um chinabismo continua a ser um flagelo mortal que mina as bases da cooperação global. Nas mais de 3 décadas que se passaram desde o colapso do sistema polar, tornou-se claro que, do ponto de vista
Ocidente, paz, democracia, prosperidade e desenvolvimento só podem ser alcançados através dos caminhos determinados e definidos por eles mesmos. O resultado desta visão partidária, até agora, é o aumento da violência, da guerra e do terrorismo, por um lado, e a utilização sem precedentes dos instrumentos de sanções econômicas. Por outro lado, também houve uma crescente pressão política. De acordo com as estatísticas disponíveis, apenas nos últimos 2 anos, os Estados Unidos impuseram mais de 3 vezes o número de sanções contra vários países do mundo em comparação com a década anterior. O unilateralismo ocidental tem levado a várias guerras injustas e devastadoras. A mais dolorosa e dolorosa delas está ocorrendo atualmente na Palestina, em Gaza e no Líbano. A formação, continuidade e expansão dos BRICS nos últimos 50 anos tem sido uma oportunidade para os países e a comunidade internacional. Não vinculou o seu destino apenas aos desejos e desejos das potências ocidentais, mas também a formas de se envolver de forma mais ampla. Todas as potências emergentes na governação da economia global. Os esforços que têm sido feitos até agora para reduzir o domínio do dólar e da economia global devem ser acompanhados por soluções operacionais a partir de sexta-feira. BRICS, ou o novo mecanismo de aprovação independente do dólar, deve ser fortalecido e implementado. Os países independentes já não podem dar-se ao luxo de pagar pelas políticas orçamentais erradas ou pela ineficácia dos Estados Unidos no combate à corrupção. Organizar-se no setor financeiro. O mundo de hoje está enfrentando muitos desafios, como segurança jurídica, mudanças climáticas, crise da dívida, a divisão entre o Norte e o Sul, além de muitos outros problemas. Uma solução para estes problemas que afetam os países em desenvolvimento e o Sul global mais do que qualquer outro lugar, tensão e danos colocados, deve ser acompanhada pela participação de ativistas nestes países. Os BRICS deveriam agir com mais seriedade com a sua aspiração de drenar as vozes inéditas na comunidade internacional e seguir efetivamente o mecanismo de diálogo dos BRICS com outros países. Aderimos aos ideais dos BRICS para a reforma e governação do multilateralismo, a promoção da paz, segurança e crescimento econômico inclusivo. Acreditamos na criação de transparência e democracia nas instituições financeiras globais. Por sua vez, a República Islâmica do Irã, por sua vez, tentará reformar os BRICS, longe da politização e de considerações geopolíticas, levar adiante com sucesso a reforma da estrutura e governança econômica mundial, criando oportunidades alternativas para o desenvolvimento e prosperidade dos países do Sul global. Instituições do BRICS, como o novo Banco de Desenvolvimento e o Fundo de Reserva, com a presença de novos membros, devem ter mais responsabilidade no financiamento de projetos dos países membros e contra o desequilíbrio de pagamentos. Cada um dos países do BRICS deve considerar o progresso e o desenvolvimento dos outros membros como seu próprio progresso e desenvolvimento, e a concorrência saudável e a cooperação mútua devem assentar em princípios. Os BRICS não devem ser apenas um clube de conversa. As decisões dos BRICS devem ter um tempo de implementação e ferramentas apropriadas para a realização devem ser antecipadas. O crescimento do nível de cooperação econômica, a partir da soma do montante de investimento e comércio mútuo entre as moedas BRICS, pode ser o índice de sucesso e o índice de realização dos BRICS devem ser avaliados anualmente. Para este efeito, é necessário estabelecer um centro para a circulação, agregação e avaliação de dados econômicos dos países de OS. Configurar uma plataforma de comércio eletrônico que é comum para os países BRICS, a fim de facilitar a compra e venda de produtos entre esses países e reduzir a dependência dos mercados internacionais,
desenvolvendo e implementando sistemas de pagamento móvel internacional baseados nas moedas nacionais dos países do BRICS, lançar sistemas de transporte inteligente nas zonas industriais e econômicas dos países BRICS, utilizando dados em tempo real e inteligência artificial. A inteligência artificial ajuda a melhorar a logística e reduzir os atrasos na entrega de mercadorias, sendo um dos temas que devem receber mais atenção nas tomadas de decisão do BRICS. Por fim, expresso minha gratidão pela hospitalidade e pelos grandes esforços do povo e do governo da Rússia na organização desta cúpula e no cumprimento de suas responsabilidades. Mais uma vez, considero necessário enfatizar a pesada responsabilidade da liderança dos BRICS. A prosperidade e o desenvolvimento econômico inclusivo e global só podem ser alcançados sob a sombra da paz e da segurança coletiva. O que estamos a assistir hoje na Palestina e no Líbano é ao aprofundamento dos fundamentos da guerra e da violência, ignorando os direitos fundamentais. É um povo que não quer nada mais do que o direito à soberania sobre suas terras ancestrais. A continuação desta situação colocará, sem dúvida, o mundo em risco de espalhar a insegurança e a guerra. Portanto, pedimos a todos os membros respeitáveis deste valioso grupo, tanto coletivamente quanto individualmente, que hajam para interromper a guerra em Gaza e no Líbano, atender aos refugiados e reduzir as tensões na região. Obrigado e espero novamente. Obrigado, senhor presidente. Você mencionou algo muito relevante. Nossa tarefa é garantir uma ampla cooperação em benefício da maioria dos países do mundo. Certamente estamos aqui para isso e nos esforçamos. Muito obrigado. Senhor Presidente Vladimir Putin, Suas Excelências, colegas líderes do BRICS, ministros honráveis, excelências e senhoras e senhores, permita-me iniciar agradecendo o presidente Putin e o povo russo por acolher esta, a 16ª cúpula do BRICS, nesta bela cidade de Kazan. É adequado que façamos a cúpula do BRICS em uma cidade tão cheia de patrimônio e cultura, ao abraçar este novo capítulo no BRICS como uma família expandida de países igualmente ricos em história, cultura e habilidades. Nossa saga, como os membros do BRICS, é uma história de união, de respeito mútuo e benefício entre todos. O BRICS é uma aliança inclusiva que pode alterar o caminho do Sul global. Para isso, devemos realizar o potencial total de nossa parceria econômica, para garantir o desenvolvimento sustentável para todos, e não só para uns. Devemos tomar medidas ousadas em direção a uma prosperidade mútua, compartilhada e equitativa para todos. Como a maioria do mundo, a África do Sul deseja o funcionamento suave das cadeias de suprimento, comércio, turismo e fluxos financeiros livres de influência externa em um mundo diverso. Unindo forças, a família BRICS tem um papel importante em enfrentar os principais desafios do Sul global em parceria com países afins, economias de mercados emergentes. Aguardamos o relatório que virá por nossos ministros da Fazenda e governadores de bancos centrais sobre o uso de moedas locais no comércio global e transações financeiras entre os países BRICS e seus parceiros. Recentemente, as empresas do BRICS se encontraram em Moscou, com a supervisão do Conselho Empresarial do BRICS,
para descobrir oportunidades de comércio concretas entre nossas nações. Para a África do Sul, essas ações se concentram em resultados práticos. São fundamentais para lidar com a prioridade nacional do país, do crescimento que é inclusivo. Para nós, crescimento inclusivo é, entre outras coisas, priorizar negócios liderados por mulheres. Nesse sentido, reconhecemos o trabalho diligente da Aliança de Negócios das Mulheres do BRICS para criar valor econômico entre os países do BRICS para o desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade dos negócios de mulheres, procurando soluções sustentáveis. Devemos admitir os desafios trazidos pelas mudanças climáticas. É necessário reconhecer o impacto devastador nas vidas e a vida das pessoas na nossa trajetória climática atual. Nós, da África do Sul, estamos comprometidos com uma transição justa para uma economia limpa. Nosso compromisso é com a redução das emissões globais, com base nas responsabilidades comuns, mas diferenciadas e capacidades distintas. Enquanto países pobres continuam severamente impactados pelas mudanças climáticas, eles contribuíram o mínimo para a atual crise climática que o mundo enfrenta. Por isso é crucial que as nações industrializadas honrem seus compromissos climáticos e assegurem uma transição justa e igualitária. É essencial que as ações climáticas não aprofundem a desigualdade global ou limitem as aspirações de desenvolvimento de as nações do Hemisfério Sul para obter os objetivos da estratégia BRICS para a parceria econômica. Precisamos investigar mais rotas para desbloquear oportunidades e enfrentar desafios que são enfrentados empresas de pequeno e médio porte que atuam nos países BRICS. Devemos intensificar a cooperação entre os membros BRICS, criando programas comuns de desenvolvimento nas áreas de exportação, cooperação industrial e troca de tecnologia. Fizemos um apelo pela recalibração das regras comerciais para permitir a industrialização. A OMCE necessita de reforma. Precisamos a beneficiamento dos recursos minerais dos países BRICS, mais próximos do local onde são os minerais. Isso é essencial para o progresso e para o avanço de nossas metas de descarbonização. O papel único que desempenha o novo Banco de Desenvolvimento, um banco de desenvolvimento, é crucial para as metas de desenvolvimento do nosso grupo e dos mercados emergentes e das economias em crescimento amplo. Agradecemos o que está sendo realizado e o avanço que está sendo feito pelo Banco de Desenvolvimento Novo, com ótima liderança da nossa amada irmã Dilma Rousseff. É um dos melhores exemplos do valor dos BRICS, grupo, porque está apoiando o crescimento e o desenvolvimento dos países do Sul global. E isso é uma grande força. E à medida que nós potencializamos o desenvolvimento desses países, também precisamos nos concentrar na paz e segurança. Os conflitos que continuam a arder no mundo são de grande preocupação para nós. O conflito que persiste em Gaza e no Oriente, resultando na morte de muitos palestinos,
é uma questão séria. Devemos continuar a insistir que deve haver um cessar-fogo imediatamente e que deve haver também, reconhece, pela autodeterminação dos palestinos, nós alcançamos progresso em um número de áreas diferentes, e isso, o nível de progresso que já atingimos, deve nos encorajar e nos inspirar a fazer mais. E também deve fazer parte do BRICS, para se tornar um agente ainda mais eficaz. Ferram por paz global e para o progresso global em todos os níveis econômico e assim. Valeu. Caro senhor presidente, obrigado por notar as particularidades e desafios do Sul global. Sem dúvida, todos concordamos que é preciso lutar contra as mudanças climáticas, mas não podemos deixar de admitir que ninguém deve ser permitido usar isso para interesses egoístas ou para grupos ou estados específicos. Muito obrigado. Mais uma vez, passo a palavra ao ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. Excelentíssimo presidente Vladimir Putin, presidente da Federação Russa, dignitários, nos encontramos hoje em um momento decisivo que exige de todos nós considerar o futuro de um jeito diferente. Não nos reunimos apenas para lidar com os desafios atuais apenas, mas para traçar um caminho para um futuro econômico mais brilhante e sustentável que atenda às aspirações de nossos povos. O que define esta fase é a inovação e a sustentabilidade formam as bases essenciais para o crescimento econômico futuro. Já está claro que o crescimento econômico não está mais atrelado apenas a recursos convencionais, mas sim à nossa capacidade de inovação e incorporar novas tecnologias, além do costume de refletir sobre como tirar proveito das oportunidades. A economia hoje necessita de novas forças e a habilidade de enxergar além das crises atuais e encontrar soluções que reestruturem o panorama econômico mundial de maneira a garantir o equilíbrio entre o crescimento e a prosperidade e a sustentabilidade e a equidade do outro lado. Excelências, senhoras e senhores, ao longo das últimas décadas, construímos uma economia baseada na diversidade e na abertura ao mundo, promovendo o crescimento inclusivo e a cooperação global. No entanto, estamos cientes de que, para manter esse progresso e enfrentar os desafios futuros, precisamos continuar nos adaptando e inovando. Afinal, o sucesso não se limita ao presente, mas sim na esperança do futuro e na aceitação de novas tendências, que servem nossos interesses e os de nossos povos e gerações futuras. A nação dos Emirados se orgulha de ter realizado avanços significativos em vários setores como aviação, tecnologia e logística. Também acolhe vários dos principais eventos estratégicos a nível internacional, que representam plataformas essenciais para fortalecer o diálogo econômico internacional, especialmente sobre economia verde e durável. A economia verde representa hoje um dos pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável. Nos Emirados, observamos que a mudança para esse modelo econômico é uma chance de fortalecer a inovação e o crescimento. Os Emirados investiram em grandes projetos de energia renovável, como solar e eólica. Estamos trabalhando no desenvolvimento de tecnologias modernas que aumentam a eficiência no uso dos recursos naturais
e nosso apoio à transição para uma economia verde é parte essencial desse esforço. Nossa visão é garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Excelências, com acordos como o CEPA, buscamos equilibrar desenvolvimento e preservação. Os Emirados ampliam suas relações comerciais e de investimento, gerando novas oportunidades de crescimento econômico. Esses acordos são pilares fundamentais da nossa política econômica externa, onde nos permite abrir novos mercados e aumentar a competitividade, a economia do nosso país nos mercados globais, e trabalha para fortalecer a cooperação com nossos parceiros, beneficiando todos. Acreditamos na nossa nação, que parcerias de desenvolvimento são fundamentais para o crescimento sustentável, e assim trabalhamos para expandir essas parcerias, especialmente as que se baseiam na inovação, com foco nas áreas que ajudam a economia verde. Senhoras e senhores, ao término de nosso encontro, hoje, sob a presidência do excelentíssimo presidente Vladimir Putin, confirmamos que o comunicado conjunto será um passo muito importante para fortalecer a cooperação entre nossos países e estabelecer um quadro de trabalho conjunto para avançar na superação dos desafios futuros e alcançar nossos objetivos comuns. Obrigado, muito obrigado. Os Emirados Árabes Unidos tratam nossas questões de forma muito responsável. Tivemos a oportunidade e o prazer de discutir isso em detalhes com o presidente dos Emirados Árabes Unidos durante suas recentes visitas a Moscou. Obrigado. Agora, a palavra é da presidente do novo banco. Meus cumprimentos ao presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, pela sua calorosa recepção e pela excelente organização como anfitrião da Cúpula dos BRICS e por nos permitir conhecer essa magnífica cidade e região extremamente desenvolvida da Rússia, que é essa província do Tartaquistão e da cidade de Kazan. Saúdo todos os demais presidentes da República aqui presentes e os chefes e os primeiros ministros. Senhoras e senhores, nos próximos meses, eventos importantes vão afetar o panorama econômico e financeiro mundial. Depois que o Banco Central dos Estados Unidos cortou os juros, em meados de setembro, o mundo assiste a um novo ciclo de redução das taxas de juros. E, mais uma vez, atritos e fricções são provocados pela predominância dessas políticas sobre o resto do mundo. O ritmo futuro desse corte de juros, portanto, é dependente da trajetória do mercado de trabalho e da inflação nos Estados Unidos, o que justamente mostra a falta de controle que a maioria dos países tem sobre a sua própria trajetória de taxas de juros e de taxas de câmbio. Na Europa, a economia está fragilizada e ventos contrários continuam a se abater sobre o continente. O nível de preocupação pode ser visto na decisão do Banco Central Europeu, na semana passada, de reduzir a taxa de juros pela terceira vez este ano. Portanto, podemos perceber que há um forte impulso para um crescimento estagnado. No entanto, os países do sul global, na Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, principalmente os países da Ásia e do Oriente Médio, vêm sendo responsáveis pela melhoria e pelas condições econômicas e financeiras internacionais de todos os povos. Já no âmbito geopolítico, a dramática situação dos palestinos no Oriente Médio continua a ser
o ponto central de nossa preocupação, principalmente pelo fato de que morte de mulheres e crianças tem uma única explicação: extermínio. As complexidades da região também afetam as situações de transporte e logística internacional. Assim, a complexa situação geopolítica é acrescida, ademais, pelo uso do dólar como uma arma propriamente de alteração das condições de vida das populações e que afetam também a base do sistema financeiro internacional, que é a confiança e a integridade. Assim sendo, é nesse quadro que o NDB tem desenvolvido suas atividades. Os primeiros meses do meu mandato foram bastante desafiadores. Naquela época, o banco sofria uma deterioração das suas condições de liquidez após 15 meses sem qualquer acesso público à captação fora do mercado dos pandas bonds, que foram bastante importantes para o banco. Isto ocorreu durante a pandemia da Covid-19. A partir de 2023, o banco NDB começou a tomar medidas para superar esse desafio. Identificou suas reais necessidades de captação e definiu uma estratégia de mobilização de recursos, voltando ao mercado em abril de 23, e essa volta permitiu uma melhoria na percepção de risco em relação ao NDB. Desde então, o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, retomou ao mercado diversas vezes, captando recursos em renminbi, em dólares de Hong Kong, em dólares no Oriente Médio, em dólares americanos e rendes sul-africanos, totalizando quase 12 bilhões em diversas operações de captação. Basicamente, o banco força uma estratégia de diversificação, lançando mão de captação no mercado local, de emissões em moedas locais, de extensão de prazos de vencimento e da redução de custos, aproveitando seu posicionamento ímpar nos mercados da Ásia e do Oriente Médio. Assim, pudemos reduzir o nosso spread de financiamento em 45 pontos base para os empréstimos em dólar. Começamos a emitir com prazo de 5 anos e estamos prevendo conseguir mais. A trajetória descendente dos nossos custos indica que o banco está no caminho certo. A retomada das atividades de captação de recursos nos permitiu realizar desembolsos para projetos contratados, além de assinar novos contratos de financiamento e ampliar o chamado pipeline de projetos do NDB. Somente para os anos de 24 e 25, projetamos um pipeline de projetos de 39 a 40 projetos, que vão desde infraestrutura de transporte, energia limpa, eficiência energética, água e saneamento, proteção ambiental, infraestrutura social e digital, totalizando quase 10 bilhões de dólares. Os desembolsos acumulados do banco já atingiram 20,6 bilhões de dólares. Desde sua criação, o banco financiou 101 projetos de investimento, totalizando cerca de 35 bilhões de dólares. O novo Banco de Desenvolvimento prevê e quer colocar grande ênfase no financiamento em moedas locais. Isto é essencial para aumentar a nossa capacidade de financiamento, tal como reza a nossa estratégia de 2022 e 2026, que estabelece o objetivo de realizar 30% de todo o financiamento utilizando as moedas dos países membros. Até hoje, as aprovações de projetos denominados nas moedas locais dos nossos países já chegaram a 28,3%. Portanto,
já estamos chegando aos 30%. E daí porque é crucial promover novas tecnologias, promover novas plataformas de financiamento em moedas locais. Essa abordagem, além de toda a importância de nos garantir maior soberania financeira e de fazer com que as finanças reflitam também a importância dos nossos países no comércio e nos investimentos, visa resolver o descompasso criado pelo fato dos fluxos de caixa, quando se toma em dólar, serem expressos em moeda local e o financiamento do pagamento ser feito em dólar internacional. Isso tem sido uma das fontes que explica o elevado endividamento dos países do sul global. O processo de captação em moedas locais elimina a necessidade de hedging e cria uma proteção contra a volatilidade das taxas de juros e de câmbio. Excelências, distintos convidados, senhoras e senhores, os resultados positivos alcançados pelo MDB nos últimos trimestres permitiram a aprovação de uma importante redução dos custos dos empréstimos soberanos para os nossos países membros, um pedido de longa data dos nossos acionistas. Esse fato é importante porque a redução dos custos de captação torna os projetos melhores para os países do sul global e também torna o banco mais competitivo. Outro item que está no topo da lista de prioridades do NDB é, portanto, a expansão do número de membros. Novos membros reforçam o papel do banco como uma plataforma de cooperação entre os países do sul global. A crescente interconexão entre nós, por sua vez, facilita a criação de uma infraestrutura financeira baseada no multilateralismo e no mundo multipolar, e reforça essa dinâmica. Em 2023 e 2024, o MDB recebeu várias consultas formais de países para aderir ao banco, demonstrando a consolidação do MDB e sua atratividade para as nações do sul global. Na sequência de um debate na última reunião dos governadores do banco, nós estamos agora finalizando o processo de admissão da Argélia como membro do banco. O MDB procurou atingir outro objetivo estratégico, tornar-se também um centro de conhecimento. Nesse sentido, o banco promoveu discussões relevantes sobre o desenvolvimento sustentável e o uso de moedas dos países membros, explorando plataformas e tecnologias para oferecer condições financeiras mais favoráveis para os mercados emergentes e os países em desenvolvimento. Trata-se, portanto, do compromisso que o banco tem de explorar novas, inovadoras e importantes plataformas de financiamento em moeda local. Tem sido também importante compartilhar visões e experiências de desenvolvimento, especificamente compartilhar nossos processos de superação dos problemas energéticos e transformar essa experiência em benefício dos países membros. Por último, tenho o prazer de dizer que, apesar das incertezas e dos desafios globais, o novo Banco de Desenvolvimento avançou e apresentou tendências positivas neste último período. Isto, no entanto, não significa que nós estamos satisfeitos com o que conseguimos. Isso só nos torna capazes de buscar mais e de conseguir mais. Cumprir o nosso mandato institucional em benefício de nossos países membros significa continuar trabalhando para aumentar nossa capacidade financeira, especialmente por meio das plataformas de financiamento em moeda local, de modo a podermos dispor dos recursos necessários para atender às necessidades, que nós sabemos que são muitas, seja na questão do enfrentamento das desigualdades e do desenvolvimento,
seja na transição energética, seja na busca de um mundo mais seguro e um mundo mais estável para todos nós, em prol deste mundo mais multipolar. Muito obrigado. Muito obrigado, respeitável senhora Rossov. Você disse que o dólar é usado como arma. Sim, realmente vemos isso assim. Creio que é um erro grave de quem faz isso, pois o uso do dólar e ainda é o mais importante instrumento financeiro global para atingir objetivos políticos, diminui a confiança nessa moeda e limita suas possibilidades. Mas não somos nós que fazemos isso, são outros. Não lutamos contra o dólar, mas se não podemos usá-lo, o que fazer? Portanto, somos levados a buscar outras alternativas e isso está acontecendo. Com a cooperação, ainda assim, penso que devemos entender que quanto mais tempo vivermos e trabalharmos com regras de outros, mais longo será esse período. Obrigado, Vladimir. Respeitáveis líderes de estados e governos, respeitáveis participantes da reunião. Neste ano, o Conselho Empresarial do BRICS continuou a promover ativamente iniciativas principais voltadas para fortalecer a parceria do BRICS. Quero destacar que, em nosso trabalho, buscamos, em primeiro lugar, manter a continuidade e, em segundo lugar, complementá-la com novas iniciativas relevantes de acordo com as demandas que recebemos do setor empresarial de nossos países. Ao mesmo tempo, foi dada prioridade à integração harmoniosa de representantes de novos Estados membros do BRICS em nosso trabalho. O ponto alto de nossa agenda foi o Grande Fórum de Negócios do BRICS, realizado em 18 de outubro deste ano, em Moscovo, onde mais de 1000 representantes empresariais dos países da União estiveram presentes. As atividades ocorreram em 4 painéis, abrangendo quase todas as áreas de colaboração empresarial. Durante o fórum, também houve premiações para os vencedores do concurso internacional de melhores práticas BRICS e do concurso de startups femininas BRICS. Os resultados do fórum e as sugestões do Conselho BRICS formaram a base do relatório anual. Este documento é submetido para sua apreciação, de acordo com o procedimento, como o principal resultado do nosso trabalho anual. Neste documento estão 46 recomendações para o desenvolvimento da cooperação nas áreas principais: infraestrutura, transporte e logística, serviços financeiros e investimentos, agricultura, comércio e cooperação internacional, economia digital, inteligência artificial, energia, clima, aviação e formação profissional. Considerando a alta importância do desenvolvimento do transporte como condição primordial para a expansão do comércio internacional, muita atenção foi dada pelo Conselho às questões de fortalecimento da interconexão logística, no avanço de corredores de transporte internacionais e na formulação de soluções logísticas intermodais e na criação de uma infraestrutura de transporte contínua. O segundo bloco de questões, que foi o foco da agenda do Conselho Empresarial este ano, está ligado à criação de um sistema financeiro do BRICS. Nesse sentido, foi dada grande atenção ao desenvolvimento de novos mecanismos de pagamentos internacionais no âmbito do BRICS, na elaboração de classificações de crédito do BRICS e nas questões de desenvolvimento da cooperação nos mercados de seguros. A terceira prioridade do Conselho Empresarial do BRICS foi o avanço da economia digital e a colaboração em inteligência artificial. Neste contexto, os esforços do Conselho Empresarial foram direcionados para impulsionar iniciativas que criem uma infraestrutura digital única, uso colaborativo de sistemas biométricos e identificação, avançar na segurança da informação e na inclusão digital. Além disso, questões sobre a melhoria da segurança alimentar foram importantes na agenda do Conselho Empresarial. Cooperação em investimentos, desenvolvimento sustentável e garantia da soberania tecnológica do BRICS.
Caro Vladimir Vladimirovich, ilustres líderes de estados e governos, hoje, em meio às transformações políticas e econômicas, ainda vemos um forte desejo dos círculos empresariais dos países do BRICS para ações que desenvolvam e aprofundem os laços entre empresas. Contatos buscando novos motores de crescimento econômico para fortalecer os laços entre nossos países, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos do Estado-membro do BRICS. A partir da experiência do Conselho Empresarial neste ano, é certo que a comunidade empresarial do BRICS, as câmaras de comércio e indústrias, comitês de desenvolvimento do comércio internacional, associações setoriais e grupos de empresários, empresas e companhias estão prontas para um trabalho construtivo na melhoria das relações econômicas globais, visando uma cooperação justa e mutuamente benéfica. Por fim, quero dizer, caro Vladimir, respeitáveis líderes de estados e governos, que o Conselho do BRICS está focado em apoiar o desenvolvimento e a realização do potencial de cooperação econômica, guiando-se pelos princípios de continuidade, abertura, confiança mútua, respeito e consideração dos interesses de cada parte. Muito obrigado. Recentemente, como vocês sabem, eu falei em Moscovo para membros do Conselho Empresarial. Achei que todos, os empreendedores de nossos países, estão prontos para colaborar ativamente e ter contatos diretos. Vamos apoiar isso. Obrigado. Por favor, o presidente do Mecanismo Interbancário do BRICS, Sr. Shuvalov. Prezados líderes, senhoras e senhores, estimado Vladimir Vladimirovich, os bancos de desenvolvimento são reconhecidos por ajudar governos e povos a enfrentar desafios, avançando para um sistema global mais justo. Reconhecidos por nossos parceiros como um mecanismo de cooperação interbancária do BRICS, somos gratos pelo trabalho conjunto e produtivo durante o ano da presidência da VPRF. Entre os temas abordados pelos membros do mecanismo, mencionarei os principais. Isso abrange financiamento comercial em moedas nacionais e novos mecanismos para financiar projetos de infraestrutura, especialmente o que se denomina financiamento misto. A formação de mercados voluntários de carbono dos países do BRICS e a cooperação com instituições de financiamento e desenvolvimento com o novo Banco de Desenvolvimento. Como já foi mencionado várias vezes no Fórum de Negócios, Vladimir Vladimirovich, você destacou que as economias da União, em um futuro próximo, estarão a gerar o principal crescimento do PIB global. Claro, isso exige uma plataforma de desenvolvimento própria, incluindo um sistema financeiro forte e resistente a influências externas. Um papel especial no fortalecimento da nossa cooperação financeira é desempenhado pelo novo Banco de Desenvolvimento, como mencionado hoje. Este banco também participou de atividades por meio de mecanismos de cooperação interbancária. Estamos prontos para trabalhar no aprofundamento das conexões multilaterais e bilaterais com instituições financeiras parceiras. Junto com nossos parceiros, acordamos um novo quadro de cooperação e, em colaboração com a China e a África do Sul, assinamos um acordo sobre linhas de crédito em moedas nacionais. Esperamos que o Brasil e a Índia também se juntem a este documento. Além disso, começamos a trabalhar na ampliação do formato, incluindo organizações de novos membros do BRICS. Neste momento, apenas o Millibank, um dos maiores bancos do Irã, se apresentou para participar deste formato. Permitam-me me dirigir aos líderes dos novos membros do BRICS para que essas organizações sejam nomeadas o mais rápido possível, para que o mecanismo opere em sua totalidade, especialmente no ano em que o Brasil preside. O intercâmbio de experiências entre os bancos e os membros do BRICS em financiamento misto foi o foco do nosso trabalho. O BPRF trouxe seu principal produto, um programa de financiamento de projetos. Acreditamos que a troca de práticas de financiamento misto, utilizando diferentes fontes de financiamento, melhorará as perspectivas de membros em projetos conjuntos multilateralmente. A magnitude dos desafios que enfrentamos indica claramente que devemos unir esforços para realizar principalmente projetos transfronteiriços em áreas como infraestrutura de transporte, setor de alta tecnologia. Com o Ministério da Economia da Rússia, planejamos desenvolver a interação em ferramentas de avaliação da qualidade de vida e eficácia de projetos, incluindo na área de parcerias público-privadas no nível dos países BRICS. Desenvolver mecanismos de parcerias público-privadas é um mandato tradicional dos bancos de desenvolvimento globalmente.
No formato da nossa união, poderíamos pensar não apenas na troca de experiências, mas também na ampliação da prática de implementação de projetos de PPP com a participação de empresas de países amigos e com a participação de bancos de desenvolvimento dos países membros. Esse trabalho também pode ser realizado sob a liderança de um novo banco de desenvolvimento. Uma questão importante que une os países BRICS é o desenvolvimento sustentável e, especialmente, a implementação conjunta de projetos que ajudam as economias nacionais a se adaptarem às mudanças climáticas. Nesse sentido, os membros do mecanismo estão unidos na compreensão de que alcançar a meta de neutralidade de carbono não pode ir contra outras prioridades de desenvolvimento sustentável. Ou seja, o aumento da qualidade e do nível de vida das pessoas, segurança energética e alimentar, acesso à água potável e inclusão na educação. Como o principal instituto russo de financiamento e desenvolvimento, ajudamos na transição para a neutralidade de carbono com parceiros e esperamos cooperar amplamente com outros institutos, dentro do contexto do BRICS+. Os países da União têm grande potencial para implementar projetos de natureza climática. Nossas economias são grandes produtoras e consumidoras de energia. Isso abre perspectivas significativas para a formação de um mercado voluntário de unidades de carbono. Para avançar, precisamos desenvolver uma concepção para esse mercado, suas regras e funcionamento. Na presidência, demos os primeiros passos nessa direção. Estamos prontos para continuar essa interação, inclusive na próxima conferência COP29 no Azerbaijão. O VPRF é receptivo à ampliação da cooperação no MMSC BRICS. Temos grande experiência em projetos de economia urbana, construção de escolas modernas e modernização do transporte nas cidades, no setor de energia, saneamento e habitação. Estamos prontos para compartilhar essa expertise com nossos parceiros. Para finalizar, saúdo o BNDES como presidente do Mecanismo de Cooperação Interbancária do BRICS este ano. Estamos à disposição para apoiar o BNDES em sua presidência. Obrigado. Desejamos a vocês muito sucesso. Agradecemos pelo trabalho, pois é uma área fundamental da nossa atuação. Os bancos asseguram o capital na economia mundial em as economias dos membros do BRICS. Agradecemos novamente pelo seu trabalho e realmente desejamos sucesso aos seus e nossos parceiros do Brasil. Agora, a palavra à presidente do Grupo Feminino do BRICS, senhora Anila Nesterova. Caro Vladimir Vladimirovich, nobres líderes do BRICS, senhoras e senhores, agradeço a chance de mostrar hoje os resultados principais do trabalho da Aliança de Mulheres Empresárias do BRICS no ano da presidência russa. Desde que a aliança foi criada em 2020, já se passaram 4 anos. Nesse tempo, graças aos esforços conjuntos de todas as partes nacionais, ela se tornou um verdadeiro mecanismo de cooperação de negócios entre mulheres empreendedoras. A aliança reúne representantes da indústria, agricultura, setor financeiro, farmacêutico, tecnologia da informação, ciência e indústrias criativas. 6 grupos de trabalho setoriais, além do diálogo de especialistas lançado durante a presidência russa, estão trabalhando na implementação de iniciativas e projetos em conjunto. Em 2024, uma das principais metas era garantir a inclusão rápida e confortável das representantes de novos países na aliança. E aqui, o lançamento do nosso projeto central, a plataforma digital unificada da aliança, que começou em 2021, foi muito útil. Neste portal, mulheres empreendedoras podem acessar todas as informações necessárias sobre a aliança, projetos e iniciativas em andamento. Elas podem expressar seus interesses comerciais e estabelecer contatos diretos com parceiros de outros países. Dessa forma, elas se tornam parte de uma grande colaboração no BRICS. A plataforma já conectou mais de 2.000 empreendedores de 30 nações. Além disso, tornou-se uma vitrine para mais de 1.000 projetos e iniciativas femininas. Este ano, realizamos pela primeira vez um concurso de startups empresariais femininas, com a participação de mais de 1.000 mulheres, de 29 países ao redor do mundo. Uma grande parte das inscrições para o concurso foram projetos inovadores de alta tecnologia. A realização do concurso mostrou que as mulheres se destacam em diversas áreas. Aqui estão alguns exemplos.
Mulheres iranianas criaram sistemas de monitoramento contínuo de glicose e terapias inovadoras com células imunológicas para o câncer. Colheres inteligentes para tremores. Uma mulher chinesa fabrica mãos robóticas exclusivas e robôs humanoides sem paralelo no mundo. Mulheres russas desenvolveram programas para análise e interpretação de resultados de exames de imagem. Fizeram um endoscópio para câncer. Fizeram tecnologia de monitoramento cardíaco. As participantes apresentaram seus projetos na plataforma da Aliança, onde poderão achar parceiros, investimentos e, o mais importante, ampliar sua experiência. Com os projetos das vencedoras, continuaremos o trabalho em primeiro lugar, pois vemos neles a base necessária para a implementação de projetos e iniciativas multilaterais. Agrupamos todos esses projetos em um livro separado, que aborda os resultados do concurso. A iniciativa de mulheres empreendedoras se revela de forma muito variada, mas, claro, existem áreas onde a presença feminina é tradicionalmente predominante, incluindo o empreendedorismo social, onde se fala sobre a resolução ou alívio de questões sociais. Este ano, a Aliança analisou a experiência de sucesso de 10 países do BRICS na economia do cuidado, que abrange a infraestrutura de cuidados para doentes, crianças e idosos, pessoas com necessidades especiais. O resultado dessa investigação foi o Livro Branco da Economia do Cuidado, que juntou cerca de as 100 melhores práticas, incluindo a eliminação de barreiras administrativas para mulheres e o apoio à sua realização profissional nesse campo. O documento está disponível na plataforma da Aliança com opção de atualização. Vamos continuar esse trabalho. Além disso, neste ano, a Aliança lançou um relatório sobre a situação das mulheres no BRICS, com uma análise do estado atual e do progresso no empreendedorismo feminino. O relatório é publicado anualmente por iniciativa da China desde 2022. Notamos um grande interesse de parceiros externos em cooperar com a Aliança e a comunidade de empreendedores mulheres do BRICS. Em resposta, no ano passado, por iniciativa de nossos amigos sul-africanos, foram abertos centros nacionais da Aliança de Mulheres Empresárias na Zâmbia, Zimbábue, Lesoto e Moçambique. No ano da presidência russa, continuamos essa iniciativa e começamos a trabalhar. Os escritórios regionais da Aliança estão localizados no Quirguistão, Bielorrússia e Cazaquistão. Temos certeza de que a geografia das representações da Aliança vai se expandir. O trabalho deles é focado principalmente em construir parcerias com mulheres empreendedoras de países fora do BRICS. Buscamos pontos de contato e, principalmente, oportunidades para realizar projetos e iniciativas conjuntas. Mantendo a continuidade, seguimos com as iniciativas iniciadas no ano anterior. Em particular, estamos trabalhando na criação de uma rede de centros de mobilidade laboral e educacional do BRICS. O primeiro centro foi inaugurado na África do Sul em 2023. Este ano, inauguramos centros na Etiópia e na Índia. Estamos discutindo com parceiros, incluindo o novo Banco de Desenvolvimento, a criação de um fundo do BRICS para projetos de mulheres. O empreendedorismo feminino geralmente é pequeno e médio, lidando com questões de financiamento e investimentos na fase de desenvolvimento são urgentes. Esperamos que uma ferramenta seja lançada para ajudar esses projetos a conseguir apoio financeiro. Este ano, várias iniciativas surgiram pela primeira vez, como a criação de um espaço de diálogo para mulheres na área jurídica. A organização de clusters farmacêuticos temáticos para o desenvolvimento e produção de medicamentos inovadores. A iniciativa de cooperação na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis é fundamental. Estamos criando uma plataforma de saúde BRICS e promovendo a troca de melhores práticas para a saúde da mulher. Vamos implementar isso. Os encontros tradicionais do Aliança aconteceram este ano, incluindo o Fórum de Mulheres Empreendedoras V-Fórum no Brasil. Liderança Feminina na China. Fórum Internacional de Economia de São Petersburgo e Fórum das Mulheres da Eurásia na Rússia. Um novo formato surgiu. Em junho, em Moscovo, teve lugar o primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino do BRICS, com mais de 400 delegados de 30 países. As atividades da Aliança ocorreram com a participação ativa e representação de 10 países do BRICS e de outras nações.
As participantes estavam unidas pelo interesse em nossa agenda de cooperação do BRICS e pela busca de resultados de negócios. Fomos testemunhas do fortalecimento da interação e do estabelecimento de um diálogo igualitário entre representantes dos países fundadores e novos, membros do BRICS. Todos os resultados do nosso trabalho e informações sobre projetos principais foram reunidos em um relatório anual da Aliança Feminina, que apresentamos a vocês hoje, líderes do BRICS. A participação de mulheres empreendedoras, seu engajamento em atividades internacionais, os objetivos que a Aliança de Mulheres do BRICS sempre buscou. E hoje, além das 9 partes nacionais, existem milhares de projetos e 2.000 mulheres empreendedoras com interesse em atuar no BRICS. E com o BRICS. Obrigado pela atenção. Grato, eu, em nome dos colegas, quero agradecer pelo trabalho realizado e faremos tudo para que as suas contribuições com mulheres empreendedoras de nossos países sejam implementadas. E espero que a presidência brasileira continue seu trabalho. Agora, quero me dirigir aos colegas. Alguém gostaria de acrescentar ou comentar? Nada? Obrigado. Então, deixem-me falar algumas palavras para concluir nosso trabalho. Agradeço novamente pela apresentação tão rica e pela conversa ativa e envolvente. Abordamos em detalhes as questões prioritárias para fortalecer a parceria no BRICS e definimos as perspectivas de cooperação futura. Nos posicionamos de forma similar na maioria das questões sobre problemas globais e regionais atuais. É essencial que todos os parceiros do BRICS estejam dispostos a continuar a colaboração para criar uma democracia mais forte, sistema internacional inclusivo e multipolar. Nos une a compreensão de que juntos somos capazes de realizar os projetos e iniciativas mais ambiciosos e verdadeiramente grandiosos. Os relatórios do PABRICS foram interessantes. A Rússia, como cofundadora do novo Banco de Desenvolvimento, apoia o aumento de suas atividades de projetos em todas as áreas, sem exceção, países facções, como nos países do Sul e do Leste. Apoiamos o trabalho ativo do Conselho Empresarial do BRICS, que se ocupa do desenvolvimento da cooperação entre grandes empresas e com pequenas e médias empresas de nossos países, no comércio, na indústria, na agricultura, na energia e no transporte. Consideramos importante a interação no mecanismo interbancário do BRICS, visando apoiar projetos econômicos socialmente significativos, programas de desenvolvimento regional e de infraestrutura. Um desafio atual é promover o uso de moedas nacionais para financiar comércio e investimentos. E, evidentemente, nosso aprovação, atividade do Aliança de Mulheres de Negócios do BRICS, que foi formada para apoiar a melhor parte da humanidade em seus empreendimentos, conexões e realização de projetos promissores. Neste ano, os países do BRICS tiveram bons resultados. Conseguimos progredir em todas as 3 áreas principais: na política, segurança, economia e finanças. Contatos culturais. É um bom começo para o futuro. Foi elaborada uma declaração final, com avaliações gerais sobre a situação no mundo. Os resultados da presidência russa no BRICS foram resumidos e as diretrizes de cooperação a longo prazo foram estabelecidas. Quero me dirigir a todos. Alguma objeção ou comentário sobre isso? Se não houver, sugiro que aceitemos a declaração. Aprovada. E gostaria de destacar que estamos planejando apresentá-la na ONU como nosso documento compartilhado. Como já foi mencionado, a partir de janeiro do próximo ano, os direitos do presidente. A BRICS chega ao Brasil. Certeza
que a presidência brasileira manterá a continuidade do trabalho da União e enriquecerá nossa cooperação com novas ideias. Nós todos apoiaremos os amigos do Brasil de todas as formas. E para concluir, quero agradecer mais uma vez pela colaboração construtiva e produtiva. Declaro e quero declarar a abertura da cúpula da BRICS em formato ampliado, encerrada. Amanhã teremos uma reunião no formato Outreach BRICS Plus, onde discutiremos questões atuais sobre a interação da nossa União com muitos outros países do mundo. E esta noite convido vocês a participar da recepção, a qual também estão convidadas as delegações que vieram para a reunião conjunta de amanhã. Recepção. Prevê-se usar para encontros bilaterais. Agradeço mais uma vez pela parceria. Muito obrigado mesmo.